Bom, vamos lá então, gente. Continuar, a ideia é tentar continuar o que a gente estava fazendo agora, calcular volumes, comprimentos, volumes, áreas e comprimentos, né? Vamos dizer assim, são os objetos geométricos, as medidas geométricas que a gente consegue transportar para esse novo contexto. Tá? Então, só para dar uma retomada, na aula passada a gente chegou a calcular, obter uma fórmula para como determinar o volume de um sólido de rotação em torno do eixo x, rotação de um gráfico, né? Então, só para reescrever, se a gente tinha uma função definida no intervalo AB, como é que a gente obtinha, qual era a fórmula para o volume do sólido de rotação em torno do eixo x? O volume era dado pela integral de A até B de π vezes f ao quadrado de x dx, tá certo? Claro? O que é, intuitivamente, o que a gente está fazendo? Se você pensar como uma soma de Riemann, o que é esse integrando aqui? Eu estou pegando, para cada ponto x, a altura da função e calculando a área da circunferência de raio f de x. Então, bem intuitivamente, o que a gente está fazendo, a gente está somando vários círculos, né? Empilhando vários círculos de raio variável, vendo isso como um sólido e dizer que o volume é a soma dessas áreas aí, entre aspas. Muito entre aspas isso, né? Tá certo? Ok. E se você olhar, tem alguns exercícios na lista, como ele apontou agora, que você pode estender esse conceito e não precisa pensar que as seções são sempre círculos. Quer dizer, se você tem figuras geométricas cujas seções, todas elas dependem de uma única variável, você pode calcular o volume dessa figura como se fosse a integral, num intervalo conveniente, da função que determina a área de cada seção. O exemplo é um exercício que está na lista, a gente pode fazer depois, nas aulas de exercícios, pede para você calcular o volume de uma pirâmide. Como é que você pode pensar na pirâmide? Você pode pensar que você tem uma reta, e em cima de cada uma dessas retas você pendura um quadradinho. Né? Se você tem uma reta, em cima de cada... Pensa que esse quadrado aqui está saindo da lousa, tá? Então são quadradinhos, todos eles vão variando conforme eu penduro em cima dessa reta. Então, para cada ponto x eu vou ter um quadrado. Eu sei calcular a área desse quadrado. Quem que seria o volume dessa pirâmide? A integral dessa função que te dá a área da seção da figura em cada ponto. Tá? Então dá para você tentar fazer esse exercício desse jeito. Já é uma boa começar a fazer isso. Tá? Então, ok. A gente tinha calculado alguns exemplos. Na aula passada eu não fiz a conta como calcular o volume da esfera, né? Eu só disse que acho que vale a pena a gente fazer. Era o nosso, talvez, terceiro exemplo, não lembro. A função que a gente tinha, portanto, era r ao quadrado menos x quadrado. Tá certo? E aí o x está dentro do intervalo de menos r até r. Tá certo? O gráfico vai te dar uma semicircunferência de raio r. Rodando essa semicircunferência em torno do eixo x, eu obtinha a esfera. Como é que ficaria o volume nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter a integral de menos r até r de π vezes a função ao quadrado, né? Tudo bem? O que dá isso? Quais são as primitivas? Qual é a função que é a primitiva de π vezes r ao quadrado? Lembrando que eu estou integrando na variável x, né? π r ao quadrado x, isso eu vou calcular de menos r até r, menos, qual é a primitiva de πx ao quadrado? πx ao cubo sobre 3, de menos r até r, tá bom? Quanto que dá esse aqui? No extremo superior vai dar πr ao cubo, menos π menos r ao cubo, né? Então vai dar πr ao cubo mais πr ao cubo, 2π
R ao cubo. E aqui a gente vai ter o quê? Menos, na primeira vai ficar π R ao cubo sobre 3. E na outra, esse menos com o menos da fórmula, mais π R ao cubo sobre 3, né? Desculpa, vai dar duas vezes aqui, né? Tá certo? Uma função par, né? Então, quando você substitui nos extremos, cuidado com o sinal. Vai ter isso, e aí o que vai acontecer? Dá, então, um tiro mínimo, né? 4/3 de π R ao cubo. Tá bem? Então, de fato, bate com o volume da esfera. Outra coisa que a gente consegue fazer, você pode chamar isso aqui de Vx, para não ter dúvida na fórmula. Vx é o volume de rotação em torno do eixo x. O que a gente pode fazer, a gente pode rodar o gráfico em volta do eixo y e tentar obter o volume também, né? Então, um segundo caso, vamos desenhar mais para cá um pouquinho. Tá? Suponha que você tem, então, um intervalo AB e você tem uma função aqui. Tá bom? Eu posso rodar em volta do eixo X, foi o que a gente acabou de fazer. Posso rodar o gráfico em volta do eixo Y e obter um sólido. Você consegue visualizar como é que é esse sólido? É uma coisa vazada no meio. Tá? Então, quando eu giro, eu vou ter uma coisa... Esse desenho vai ficar muito bom não, mas... Tá? Então, eu estou pegando essa região do plano e rotacionando ela em volta do eixo X. Dá para imaginar o que fica, né? Porque você pode pensar que você tem um cilindrão fora, um cilindro de raio B, e eu cortei o meio dele por conta do gráfico da função f. Tá bom? Dá para imaginar qual que é a figura? Então, aqui você tem um círculo. Desenha pontilhadinho aqui. Tá bom? E aqui também é a mesma coisa, né? Dá para imaginar qual é a figura que a gente tem, né? Pensa nessa área rotacionada em volta do eixo Y. Tá? A gente consegue calcular esse volume? Vamos tentar, né? Qual que é a ideia? Quando a gente rodou em volta do eixo X, o que a gente fez? A gente particionou o intervalo, por exemplo, esse aqui seria um subintervalo da partição. Tá certo? Quando a gente rodava em volta do eixo X, o que a gente obtinha? Um cilindrinho, né? Cilindrinho de altura igual ao ΔTi e raio igual ao valor da função no ponto que eu escolhi, o CI conveniente escolhido. Quando eu rodar isso em volta do eixo Y, o que eu vou obter? Consegue ver geometricamente que o que a gente tem ali é um anel? Né? Eu vou ter o cilindro de fora, quando eu giro, eu vou ter o cilindro dado por essa reta vertical, e depois eu vou ter um cilindro lá dentro dado por essa reta vertical. Então, quando eu estou girando esse retângulo, o que eu obtenho é um anel cilíndrico. A gente sabe calcular o volume desse anel cilíndrico? É o volume do cilindro de fora menos o do cilindro de dentro, tá? Então, o volume do anel, nesse caso, o que é? Vai ser... Como é que eu calculo o volume do cilindro de fora? Pensa que aqui você tem... Esse ponto é o TI menos 1 e esse aqui é o TI. Tá? O que dá para a gente fazer? Como é que é o volume do cilindro de fora? Vai ser a área da base vezes a altura. Tá? Eu posso pensar no seguinte, qual é a altura do cilindro que eu vou construir? Vamos pegar aqui o ponto, que é o ponto médio. Tá? Quem que é o ponto médio? TI mais TI menos 1 sobre 2, tá certo? Então eu vou pegar esse cara e vou olhar para o cilindro de altura igual ao F de CI no ponto médio. Tá? É um cilindro, é uma possível escolha de CI, né? Eu tenho que escolher um cara dentro de cada subintervalo, eu estou pegando sempre o ponto médio. Tá? Então vai ser π TI ao quadrado vezes F de CI. Esse é o volume do cilindro de fora, que tem raio TI e altura F de CI, menos π vezes o raio do cilindro de dentro,
vezes a altura que eu estou pegando a mesma. Tá? É isso aqui, tudo bem? O que dá para escrever? Isso é π, dá para pôr em evidência, πf de ci, e aqui eu vou ter o quê? Ti ao quadrado menos ti menos 1 ao quadrado. Isso você fatora, é πfci vezes ti mais ti menos 1 vezes ti menos 1, tá bom? Produto da soma pela diferença de quadrados. Tem o CI aqui dentro aparecendo? Tem se você fizer essa mágica, que você divide aqui por 2 e multiplica por 2. É a mesma coisa, né? E agora aqui eu tenho isso. Então, o que a gente vai concluir? Isso vai me dar π f de CI vezes CI e TI menos TI menos 1 era o que a gente chama de delta TI, né? Tá? Então, o voluminho de cada um dos anéis cilíndricos que eu obtenho rotacionando desse jeito é π vezes o valor da função no ponto médio de cada subintervalo vezes o ponto médio vezes a altura. Tem um 2 na frente, obrigado. Tá? Então, quem que seria uma boa aproximação, ou boa, não sei se é, mas uma aproximação para o volume do sólido? Seria a soma desses volumes desses anéisinhos. Tá? Então, quando a gente olha para essa aproximação, eu vou ter uma soma que vai ter a seguinte cara, né? Soma para ir indo de 1 até n, 2π CI, f de CI, delta TI. Pergunta, você consegue enxergar isso como soma de Riemann de alguma função? Se eu quiser escrever isso aqui como sendo a soma de Riemann de alguma função relativa à partição P e sujeita à escolha dos CIs que eu tinha em questão, quem é a função que eu estou calculando? Qual é a função? A função é o que eu calculo, é o que aparece os CIs aqui, né? Então, a função em questão é 2π x f de x. Tá bom? É uma soma de Riemann desse tipo. Por hipótese, a gente começa com uma função f que é integrável. Se você quiser pensar, no 90% dos casos ela vai ser contínua. Então, eu tenho uma função contínua. Se f é contínua, isso aqui tudo é uma função contínua, portanto, a função que eu estou calculando a soma de Riemann é uma função integrável. Se ela é uma função integrável, o que eu posso garantir? Que se a norma da partição tende para zero, essa soma de Riemann converge para quanto? Para integral. Se a norma da partição tende para zero e a função é integrável, essa soma de Riemann converge para integral. E essa integral é o que eu vou dizer que é o volume embaixo gerado pela parte entre o eixo x e o gráfico da função quando eu rodo em volta do eixo y. Tá claro? Então, com isso, tomando o limite, a gente pode dizer que o volume em volta do eixo y é igual à integral de a até b de 2π x f de x dx. Claro? Então, a gente consegue calcular volumes de sólidos de rotação em volta do eixo y, do eixo x e do eixo y. Diga. Se eu quisesse calcular em torno de algum eixo que eu criei, tipo, o eixo x do A. Perfeito. A pergunta dele é muito boa. Quer dizer, se eu não quiser calcular exatamente em cima do eixo y, mas em torno de um eixo paralelo ao eixo y, o que eu posso fazer? Uma translação e trazer esse eixo que não é o eixo que x igual a zero para lá. Como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu quisesse em volta do eixo x igual a 2, o que eu tenho que fazer? Trazer todo mundo 2 unidades para a direita. Aqui que isso corresponde? Trocar x por x menos a constante de translação, né? Tá bom? Então, você troca x por x menos 2, faz isso. Quando você está rodando em volta do eixo x, a gente tem essa fórmula. Se você não quiser uma rotação em volta do eixo x, quiser em volta de um outro eixo horizontal, o que eu tenho que fazer? Fazer uma translação vertical no gráfico. E o que é uma translação vertical no gráfico? É somar uma constante na função f. Então, é f de x mais alguma coisa ao quadrado. E se eu quiser fazer uma translação na horizontal, vai ser f de x menos alguma coisa dentro do parênteses. Tá bom?
mudar o argumento da função promove translações horizontais e somar constantes no valor da função promove translações verticais. Então, quando você for fazer as contas, tem exercício na lista. Calcule o volume rodando em volta do eixo y igual a 2. O que você tem que fazer? Trazer tudo 2 unidades para baixo. Claro? Vamos fazer um exemplo dessa rotação em volta do eixo y. Tá? É isso. Vamos pegar esse aqui. Então, a gente tem essas 2 fórmulas aqui, né? Essa e essa. Vamos fazer um exemplo para o VY. Do Vx a gente já fez 3. Vamos pensar na seguinte região do plano. Isso mesmo? Perfeito, tá? Então, isso aqui te dá uma região no plano. A gente consegue desenhar essa região? Sim, né? E como que fica? Bom, x está entre 0 e 2, tá bom? Então, por enquanto, eu estou restrito a essa faixa vertical. O que a gente sabe de limitação? Y com certeza é maior do que 0. Então, eu estou com essa meia faixa, se você quiser pensar. Mas o y também não pode passar de x² sobre 2 mais 1. O que é x² sobre 2 mais 1? Uma parábola, tá certo? Uma parábola que no ponto 0 vale 1 e no ponto 2 vale quanto isso aqui? 3, tá certo? Então, deixa eu melhorar isso aqui. Bom, 1, 2, tá? Vamos dizer que está por aqui o 3. Então, é uma parábola, por exemplo, né? Um esboço seria isso aqui, tá bom? Então, o que a gente sabe? Que, por enquanto, a minha região é esse pedacinho aqui. Acima do eixo x, x entre 0 e 2 e abaixo dessa parábola. A outra restrição qual que é? O y tem que ser maior ou igual que x² menos 1. O que é x² menos 1? É outra parábola, onde uma das raízes é 1, tá certo? Então, no 1 ela vale 0. E no 2 ela vai valer quanto? 3 também, tá? Então vai ser essa parábola aqui. Ela continua para cá, mas não interessa para a gente. Então qual é a região A que eu estou interessado aqui? Isso aqui, né? Tá bom? Então eu peguei essa região, vou pensar a ponta de um barquinho assim, a proa de um barco. Eu quero rotacionar isso em volta do eixo Y e calcular o volume. Tá? Como é que a gente pode fazer? Você consegue imaginar a figura geométrica que dá isso? Você pode pensar que o que você está fazendo é o seguinte, pega a parábola x2 menos 1, gira ela, você obtém uma figura que a gente chama de um paraboloide. Tá? E aí o que a gente fez? Corta no nível 0, então ficou com a base plana, e aí depois por dentro eu vou comendo isso de algum jeito. Tá? Então a tua superfície dá um... É como se fosse um chapéu viking ou uma coroinha da... Como chama aquela? Malévola, né? Da Disney. Uma coisa desse tipo. Então, o que eu quero calcular é o volume desse sólido aqui. Tá certo? Como é que a gente pode fazer esse volume? Veja que ele não é restrito por uma função só. Tá? Então, é a área determinada entre dois gráficos. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o volume do de cima e subtrair o volume da rotação do eixo Y da de baixo. Tudo bem? Então, quem que seria esse volume para a gente? Em torno do eixo Y. Quem que é o volume gerado pela curva de cima? É simplesmente a rotação dessa função aqui, que é x² sobre 2 mais 1. Tá? Então, essa seria a integral de 0 até 2. Como é que é a fórmula? 2π
x vezes o f de x nesse caso. X quadrado mais x quadrado sobre 2 mais 1, tá certo? Isso vai me dar o volume limitado abaixo da parábola que está por cima. O que eu preciso subtrair? Precisa tirar esse pedacinho aqui que está a mais, né? E quem que é esse pedacinho? É o volume gerado por essa outra parábola e ele é dado pelo quê? Pela integral de 1 até 2 daquela forma. Tá? Então, menos a integral de 1 até 2, 2π x vezes a outra parábola, x2 menos 1. Tá bom? Acho que essa todo mundo sabe fazer, bem tranquila, né? Dá tudo polinômio, sabe calcular primitiva facinho, isso aí vai dar um número que é o volume daquele chapeuzinho. Tá bom? Ok. Então sabemos calcular volumes. Outra coisa que a gente podia querer calcular são áreas, né? Então, de novo, eu vou pegar um gráfico, vou girar ele em volta do eixo x, isso produz uma superfície. O que a gente viu, do finzinho da aula passada para cá, é como calcular o volume delimitado por essa superfície. O nosso próximo plano é tentar calcular a área dessa superfície. Tá certo? Então, a ideia é, por exemplo, se você roda uma função constante, você vai obter um cilindro. Eu quero calcular a área lateral desse cilindro, por exemplo. Tá bom? E agora não precisa ser mais cilindros. Então, áreas superficiais, né? A área tem que ser superficial. Então, o espírito aqui é mais ou menos o mesmo. Tá, então, quando você rodar, você vai ter essa superfície aqui. Deixa eu mudar um pouquinho. Só para enfatizar uma coisa que eu vou precisar falar depois. Isso, tá? Então aqui você tem o ponto A, tem o ponto B. Eu quero calcular a área dessa superfície. Qual que é a ideia? Como é que eu poderia calcular a área dessa superfície? Por exemplo, uma ideia vai ser sempre dividir o intervalo, tá? Quando eu rodar isso aqui, pensa que eu rodei só essa fatia aqui, né? Faz de conta que a figura está super simétrica também. Tá? Quando eu rodo isso, eu vou dar um destaque, tem uma cor aqui. Com que figura geométrica parece isso aqui, de alguma que você saiba calcular? Com cilindro, pareceria se essa coisa fosse pouco inclinada, tá certo? Desse jeito, o que eu estou vendo é um tronco de cone, né? Tá bom? Então, se eu souber calcular a área lateral do tronco de cone, eu conseguiria obter uma aproximação boa para isso. Tá certo? Vamos tentar desenvolver essa forma. Uma pergunta, você falou, podia tentar calcular por um cilindro. O cilindro, nesse caso, não é uma boa aproximação, né? Quer dizer, desses pontos aqui, eu preciso escolher uma reta que parece muito com essa fatia laranja do gráfico da função f. Se eu estou num ponto do gráfico de uma função, qual das retas que eu vou escolher para melhor aproximar a função naquele ponto? A reta tangente. Então, pegar uma reta horizontal é meio arriscado aqui, né? Tá bom? Então, a melhor aproximação possível aqui seria a reta tangente. Então, a gente usando a reta tangente, eu vou ter um tronco de cone e aí eu consigo calcular essa área. Como é que a gente calcula essa área aí? De novo, né? Se você pega uma partição de modo que esse ponto aqui é o TI menos 1, esse ponto aqui é o TI, e a gente escolhe o CI como sendo ponto médio, como é que a gente pode calcular a área daquele tronco de cone? Como é que era isso? Você vai pegar, é o comprimento desse segmento, tá certo? Comprimento do segmento que liga esses extremos do gráfico, vezes o comprimento da circunferência de raio na altura média. Tá?
Então você tem, vamos fazer um desenho. Você tem um tronco de cone assim, como é que você calcula a área lateral dele? A área lateral dele você vai pegar o ponto médio, a altura média, né? Aqui, metade da altura, ver quanto que é essa medida, vamos dizer que é RI. Você vai pegar o comprimento dessa circunferência que pertence ao cone, tudo bem? Vezes a medida desse segmento aqui, se a gente chamar isso de L, vai dar L. Certo? Essa é a fórmula para a área lateral de um tronco de cone.